E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um fechamento aqui, apenas com o mini índice na tela, tá? Gráfico de 5 minutos, e também a gente vai dar uma observada no gráfico de 2 minutos, tá? Onde a gente consegue dar uma filtrada aí para pegar algumas operações, beleza? Então olha só, a gente teve a abertura do mini índice hoje, exatamente nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, né? Teve esse gapzinho de baixa, tá? Entre a média móvel de 200, tá? E aqui estava a média móvel de 20 períodos, tá? Então a gente tava aí entre uma região de trap zone, aonde a gente vê que o preço foi se estreitando entre essas duas médias móveis, né? E tinha também a média de 50 aqui, ó, ela apontando para baixo, mas a média de 200 estava aí apontando para cima. Então o preço abriu com esse gap, um gap de mais ou menos, fechou aqui 461 pontos, tá? Tava nessa região aqui em cima, pessoal, é a região de resistência macro, tá? Olha só, a gente tem aqui essa região de resistência, onde o preço vem respeitando. Então a gente tinha aqui, ó, resistência, e ele chegou ontem nessa região, e hoje ele abriu abaixo dessa região de resistência, beleza? Aqui, pessoal, olha só, se a gente observar, a gente tem uma retração de Fibonacci, né? Onde ele abriu aqui na região de 50% de Fibonacci. E aqui pelos 5 minutos, olha a movimentação, tá, pessoal? A gente teve o preço aqui, ó, abriu em gap de baixa, caiu um pouquinho, olha que ele ficou trabalhando dentro dessa extremidade, aí ele ganhou força, né, e veio até a média móvel de 20, e também nessa retração de Fibonacci desse Fibogap, tá? Aqui, ó, chegou bem pertinho aqui da região do 50%, tinha aqui os 50% e rejeitou, né? E aí ficou trabalhando. Aqui a gente tinha a região da mínima do dia, então durante a manhã inteira o preço ficou dessa forma. Olha só, quando deu aqui meio-dia aqui, ó, ainda estava dessa forma, né? Então aqui ele conseguiu romper essa região de mínima do dia, e aqui a gente tem a média de 200, né? Que é a média móvel de 20 dos 60 minutos. Aqui também tem a retração de 61.8, ó, desse Fibo grandão que eu mostrei aqui para vocês, ó. Então o preço ele subiu aqui e ele chegou aqui na retração de Fibonacci da região de 50%. E aí aqui ele teve defesa compradora, tá, pessoal? Pressão compradora nessa região. E aí ele jogou lá para cima, para a média móvel de 20, tá? Só que quando chegou na média móvel de 20, ele deixou esse candle aqui, tá? De rejeição, né? Teve bastante sombra. Se a gente utilizar Fibo desse movimento de baixo aqui, ele corrigiu aí em 50%. Tinha a média móvel de 20, então a gente poderia talvez pensar uma venda aqui, mas como a gente tem a média de 200 dessa forma aqui, então a gente não faz nada. Então aqui não teria nada de operação, aqui olhando pelos 5 minutos, tá, pessoal? E aí o preço ele caiu, tá? Não chegou a tocar na mínima aqui, já voltou para cá, e a gente observa que ele foi se estreitando. Se a gente deixar o gráfico limpo aqui, ó, a gente observa que ele foi deixando topos cada vez mais baixos. Então a gente pode utilizar aqui uma LTB, topinhos cada vez mais baixos, tá? Assim, deixa eu ver, topinhos cada vez mais baixos. E aqui, ó, ele deixou mais uma região de fundo,
Então observa só, pessoal, ele veio deixando aqui uma região de triângulo, tá? Uma região de triângulo. Foi se estreitando, tá? Foi se estreitando até que ele conseguiu sair dessa região com esse candle aqui, ó. Tá? Com esse candle. Beleza? Então aqui seria uma bela operação, né? Depois que eles conseguiram sair dentro dessa região aqui pelos 5 minutos, alinhado com todas as médias móveis, né? Então ele entregou aí esse movimento. Então pegando uma operação aqui, né? Poderia projetar Fibonacci, tá? Poderia buscar um alvo de 2 para 1 aqui, mas ele chegou a cair reto aqui cerca de 400 pontos, recuou aqui, ó, na média móvel de 20, tá? E aqui a gente pode utilizar Fibonacci desse fundo para esse topo aqui. Então aqui, ó, ele chegou aqui bem pertinho do ponto. Olha só aqui, ó, ele tocou no 50%, chegou aqui no 50% e rejeitou. Ah, não quero pegar nesse candle não, poderia pegar nesse, tá? E conseguir surfar todo esse movimento de baixa aqui, beleza? Então entregou um belo movimento aqui na parte na ponta vendedora, né? Chega quase 600 pontos, voltou a subir aqui, ó, tocou na média de 50, tá? E fechou. Olha só, observando esse gráfico aqui de 5 minutos, dentro disso aqui não tem operação nenhuma, tá? Dentro disso aqui não tem operação. Aí a primeira operação que poderia ter feito seria aqui nesse candle, tá? E a segunda operação poderia ser nesse candle, poderia ser nesse candle aqui, beleza? Duas operações na ponta vendedora e dia finalizado. Aqui nada a se fazer, tá, pessoal? Nada a se fazer aqui. Se a gente botar no 2 minutos, a gente consegue dar uma filtrada, sabe? Olha só, gráfico de 2 minutos na tela. Então eu vou deixar apenas aqui a média móvel de 50, que é a média móvel de 20 lá dos 5 minutos, tá bom? Então assim, primeiro ponto, via Price Action aqui, praticamente vamos observar os pontos que a gente pode observar aqui, né? Nesse primeiros candles do dia, a gente vê que o preço ele deixou uma mínima e deixou essas a máxima. Nisso ele ficou trabalhando, testou aqui a mínima, veio testar. Vou aproximar mais um pouco. Olha isso. Ele testou a mínima aqui, sabendo que aqui é a região de 50% macro, né? Testou com o volume, segurou. Testou novamente, né? Não é um martelo, mas é um candle de conotação compradora. Então a gente tem 3 toques nesse nível e respeitou. Aqui, ó, o volume desse candlezinho tá até na média, né? Beleza. Então, força compradora tá segurando nessa região. Então o preço ele dá esse movimento de alta, faz uma leve correção, né? E aí inicia ganhando força e entrega esse movimento. Se a gente colocar a média móvel de 20 aqui dos 5 minutos, do 2 minutos, a gente observa que ele fez o que? Ele ganhou força nesse suporte, corrigiu aqui, ó, fez essa bandeirinha, tá? E deu uma oportunidade de compra nesse candle aqui. Isso pelo 2 minutos, tá? Observem, aqui a gente tem o volume começando a crescer e um volume baixo no pullback, na bandeirinha. Então a gente poderia comprar aqui com o stop aqui embaixo e surfar esse movimentozinho de alta, tá? Então analisando aqui o 2 minutos, então a gente poderia ter feito essa compra aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Isso antes de meio-dia, tá, pessoal?
Então ele conseguiu subir e chegou nesse ponto. Aqui é exatamente uma retração de Fibo, né, que a gente já tem que estar ligado. Então aqui, ó, Fibonacci, aqui é a região de 50%. Voltando aqui para média de 50, que é a média móvel de 20 lá dos 5 minutos, ele rejeitou nessa retração de Fibonacci. Você já vende? Não, tá? A gente tem um candle de rejeição aqui, né? E aí ele caiu, voltou, a gente já começa a desconfiar de uma consolidação, tá, pessoal? Então ele caiu, né? Segurou nessa mínima novamente, já voltou, caiu novamente, segurou, e aí você já fica desconfiado que tá segurando muito nessa região de mínima. Só que aqui a gente já observa que ele deixou um topo mais baixo do que o anterior. Concordam comigo? Isso apenas analisando 2 minutos, tá? Então olha só, aqui a gente tem o segundo toque nessa, tem 2 toques, então a gente já marca. Aqui a gente tinha 3 toques, a gente já marca essa região de fundo. Então aí beleza. Então começou a se estreitar, né? Observa que os movimentos ficaram curtos, né? A gente tem uma movimentação bem curta aqui, tá? Ó, olha só, ele começou a segurar muito nesse suporte aqui, tá, pessoal? Então aqui seria muito arriscado a gente pegar algum tipo de operação. O ideal seria esperar romper realmente e mostrar convicção, tá? Então ele deu esse movimento aqui, a média móvel ficou de lado, observem isso, tá? Aqui ele bateu nesse suporte, ó, deixou um candle com força, com volume, mas observa o cenário, né? Fica desconfiado, né, com isso. Então aqui ele foi lá na média móvel e até começou a ganhar força e acelerou aqui, conseguindo romper esse suporte do dia. Conseguiu romper o suporte do dia, beleza. Aqui é 50% e aqui é 61,8. Olha só, se a gente puxar aqui, ó, desse movimento anterior, a gente tem aqui, ó, uma retração de Fibo. Deixa eu colocar aqui, ó. Então aqui, ó, deixa eu colocar numa cor. Então aqui a gente tinha a região de 50% desse movimento todo de alta que teve ontem. E aqui a gente tem 61,8 e a média de 200 lá dos 5 minutos, que é justamente a média de 20 lá dos 60 minutos. Então nem precisa estar olhando os outros tempos gráficos. Então o preço segurou aqui e já voltou. Quando o preço voltou lá em cima, pessoal, aí a gente poderia pegar uma operação, né? Porque olha só, a gente tinha uma máxima, uma mínima, tá? Máxima, mínima, retração de Fibonacci. Então a gente poderia pegar uma operação aqui, ó. Aqui a gente tinha, aqui a gente tem a média passando aqui. A gente tem uma LTB, a gente tem 61,8 e topos anteriores. Então veio aqui em cima forte, mas já rejeitou. Então você poderia pegar uma venda nesse candle que está com volume, com stop aqui em cima. Veio, caiu, né? Mas não desenvolveu e voltou. Então poderia ter saído aí no 0 a 0 nessa operação. Então aqui seria mais uma operação, tá? Poderia ter sido mais uma operação aqui de venda. Então ele começou a se estreitar novamente, então nada a se fazer, tá, pessoal? Nada a se fazer. Então aqui, ó, tinha essa LTB que ele até conseguiu romper, ó, mas voltou para baixo novamente. Então a gente poderia até puxar para cá, ó. E aí ele começou a segurar nesse fundo, tá? Deixa eu preencher esse fundo aqui para ficar mais interessante. O segredo de você operar em 2 minutos é você operar, tá, em regiões, tá? Então a gente tinha um suporte, ó, suporte, fez um falso rompimento, voltou, né? Ficou aqui, ó. Mas observa os topos e fundos descendentes. Então a gente já
pensa mais em vender, o preço está trabalhando abaixo da média móvel. E quando ele fez aqui, ó, aqui ele rompeu esse fundo, tá pessoal, a gente poderia ter pegado uma venda aqui, ó, ou a gente poderia ter, deixa eu ver aqui o candle muito pequeno, tá, aqui seria bastante ainda arriscado. Então se a gente colocar aqui a média móvel de 20 do 2, a gente tinha aqui, ó, essa região de topo duplo de continuidade, e aqui a gente teve o rompimento, tá? Esse rompimento tava com candle fraco ainda, tá pessoal? E aí ele entregou esse movimento todo de baixa. Então quando chegou aqui, ó, ele deu essa recuada, caiu mais uma vez. Então, assim, pelo 2 minutos, que é o que me interessa aqui, se a gente for aqui operar de 9 até meio-dia, hoje que foi um dia muito ruim aqui, sinceramente, no começo do dia, daria para ter pego essa comprinha que chegou a pagar aqui uma mixaria, vamos ver aqui, chegou a pagar uns 234 pontos. E essa vendinha aqui que chegou a pagar aí uns 218 pontos. Então dia bem chato mesmo aqui, até mesmo pelo 2 minutos, tá? Então é isso aí pessoal, voltando aqui para os 5 minutos, a única operação legal tinha sido aqui. E se a gente observar o diário aqui pessoal, olha só, aqui no diário a gente tava dentro, tá ainda, né, dentro dessa região aqui de resistência e suporte, né? Ele tá até ganhando uma forcinha aqui, né? Pode ser que ele consiga romper e dar continuidade no movimento de alta. Beleza? Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!